Queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero chamar sua atenção a esta mensagem que tenho da parte de Deus. Você vai ver aqui à luz da Escritura que há muitas lideranças, né? Porém é triste que vou mencioná-lo aqui, mas infelizmente há muitas placas de denominações e algumas lideranças que muitas pessoas não conseguem perceber. Parece estar sendo bênção para outros, mas na verdade está sendo armadilha, está sendo laço, está sendo uma arapuca na vida de muitas pessoas e é como se muitos não quisessem perceber. Por isso, peço que você redobre sua atenção e, tendo a palavra de Deus em vista, você possa fazer uma reflexão e se perguntar o lugar que muitos que me ouvem congrega e muitas lideranças, o qual muitos seguem, se está sendo bênção ou se está sendo cilada na vida de muitas pessoas que me ouvem. Redobre sua atenção, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra de Deus. Por isso, tendo a palavra como base, que você possa fazer uma reflexão e facilmente você vai descobrir se esse tipo de pessoa está sendo bênção ou armadilha ou laço na sua vida. Me refiro a muitos que me ouvem. Josué 23, versos 3. Olha o que diz a palavra de Deus. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas gerações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. No verso 5 diz assim: o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. O verso 7: para que não vos mistureis com estas nações que restarem entre vós, não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Queridos irmãos, você observa à luz da Escritura que Deus o havia dado descanso a Josué de todos os inimigos em volta. E Josué que ele está exortando, instruindo ou orientando o povo como continuar daqui para frente. Porque até aqui eles não haviam sofrido, acredite você, nenhuma derrota. Eu não estou dizendo que eles não tiveram luta, teve. Mas o Senhor os fez vitoriosos em todas elas. Porque na caminhada até aqui, como a Escritura que nos mostra, Deus esteve ao lado desse povo. Deus lutou em favor dessa gente. E como Deus esteve ao lado deles e lutou em favor de cada uma dessa gente, o próprio Deus o havia feito vitoriosos em toda a caminhada até aqui chegarem. Porque até aqui eles observavam os preceitos de Deus. Por isso Josué chamou a atenção, né? No versos 3. Vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas gerações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós. Ou seja, até aqui o Senhor pelejou por nós. Até aqui o Senhor nos fez forte. Até aqui o Senhor nos deu vitória, nos concedeu graça, esteve ao nosso lado. Até aqui nós só tivemos vitória. É verdade que tivemos luta, mas não tivemos nenhuma derrota até aqui, porque não lutamos com a nossa própria força, mas lutamos com a força de Deus. Até que o Senhor nos livrou e nos fez vitorioso em tudo e em todas as coisas. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e a expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Ou seja, obtivemos vitória até aqui, mas ainda há muita coisas boas a ser conquistada. Ainda há muitas coisas boas que estão por vir. Ainda falta conquistar a terra. Ainda falta entrar na terra, que é o viver a promessa que o Todo-Poderoso tinha feito. Mas Josué está deixando claro, para conquistar a terra, para entrar na terra como o Senhor prometeu, é necessário continuar observando os preceitos de Deus. Porque se observar os preceitos e continuar daqui para frente,
observando, como já observava lá atrás, o Senhor não só os fará vitorioso, como vai cumprir o que prometeu. Mas para que o Senhor cumpra o que prometeu, vocês não podem se misturar com outros, como diz no verso 7. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Nem façais menção do nome de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adorei. Veja, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. A recomendação de Josué foi: não vos mistureis com as nações que restaram entre vós. O que significa isso? A gente crente, que confiamos em Deus, a gente não pode se misturar com as coisas as quais Deus se aborrece. Por exemplo, se você for em Jeremias, capítulo 7, versos 3, a Escritura vai nos ensinar a emendar nossos caminhos e as nossas obras ao do Todo-Poderoso. Quando a gente emenda nosso caminho, as nossas obras ao do Todo-Poderoso, a gente se torna um só coração com Deus. Isso quando emendarmos o nosso caminho ao dele, conforme Jeremias capítulo 7, versículo 3. Se você for em 2 Coríntios 11, versos 4, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios, capítulo 11, versos 4, aonde a igreja de Coríntios naqueles dias recusava o que o apóstolo Paulo pregava da parte de Deus e aceitavam teoria, aceitavam alegoria, aceitava o que outros pregavam, porque se apresentavam outro Jesus, outro evangelho e outro espírito. Por isso Paulo chamava atenção em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4 sobre isso. Hoje em dia não é muito diferente. Se você for em Romanos 16, 17, Romanos capítulo 16, versos 17, a Bíblia vai falar de divisões, escândalo e discórdia. Afastai-vos dos tais, porque não estão servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje o que mais vemos é divisões. O que mais vemos é escândalo, o que mais vemos é discórdia, pessoas que se diz de Deus discordando da própria palavra, pessoas que se diz de Deus causando divisão, pessoas que se diz de Deus causando escândalo. E foi para isso que Josué chamou a atenção aqui, não se misturar com outros. Porque se vocês se misturar com outros, vocês vão ir sozinhos. O Senhor não vai estar ao lado de vocês. Ou seja, até aqui a gente fomos vitoriosos. Até aqui nós só tivemos vitória porque o Senhor esteve ao nosso lado, lutou por nós. Ou seja, se quiseres continuar a ser vitorioso, vocês não podem se misturar com o outro. Porque se vocês se misturar com o outro, a partir daqui vocês vão passar a ser visto como um derrotado. Vai passar a ser visto como um fracassado, como um mau exemplo. Vai passar a ser visto como pessoas que dão um nome a falar. A partir daqui vocês vão ser vistos com maus olhos se vocês se misturar com outro. Hoje em dia, um se mistura com a vaidade, outro se mistura com o escândalo, outro se mistura com política, outro se mistura com o mundo, outro se mistura com um mau testemunho. O que não falta são pessoas que se dizem de Deus, mas se misturando com tantas e tantas outras coisas, e o mundo metendo a língua em cima por ver pessoas que dão o nome a falar, usando o nome de Deus em vão, causando escândalo. Quando a Escritura, repito, Romanos capítulo 16, verso 17, recomenda se afastar daqueles que causam divisão, escândalo e discórdia, porque os tais não estão servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu pergunto para aqueles que congregam em lugares que dão o nome a falar, que causa escândalo, que usam o nome de Deus em vão, que causa discórdia, diz que está sendo perseguido e não é porque estão dando um nome a falar. Será que esse tipo de liderança, será que está sendo bênção ou armadilha na sua vida? Como a Escritura vai mostrar aqui. Porque tem muitas lideranças por aí que se diz de Deus, acha que está sendo bênção, mas está sendo laço, arapuca e armadilha na vida das ovelhas. Salmo 49, 14. Só você em Salmo 49, 14, a Escritura vai mostrar que esse tipo de liderança representa a morte na vida das próprias ovelhas. Salmos 49, 14. Só você estudar a Escritura que Deus vai te mostrar todas as passagens, o que cada um representa na vida de ambos. Só você estudar a Escritura. Por exemplo, hoje em dia muitas pessoas deixam se levar pelo dinheiro. Se você for em 1 Timóteo 6, 9, vai em 1 Timóteo capítulo 6, versos 9. Olha o que vai dizer.
1 Timóteo capítulo 6, versos 9, diz assim, ó, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscência insensata e perniciosa, as quais afogam os homens em ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormenta com muitas dores. Ou seja, aqueles que usam a escritura para tirar dinheiro. A Bíblia diz, não sou eu. 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, ou seja, aqueles que são cobiçosos, né? Aqueles que estão voltados por dinheiro, a ganância, o espírito de ganância, o espírito de avareza. Tem desviado muitas lideranças que hoje eles acham que é Deus que está usando e que não é. A Bíblia, isso aqui é Bíblia, a Bíblia diz que os gananciosos, os avarentos que usam a Bíblia para tirar dinheiro, que estão voltados por dinheiro e não para salvação. A Escritura que afirma isso, não é crítica da minha parte, é a Bíblia. A Bíblia diz que estão desviados. E eu pergunto para aqueles agora, isso aqui é uma palavra pastoral para quem quer ser salvo. Aqueles que só pensam no dinheiro, na corrupção, na ganância, na avareza. Será que eles estão sendo bênção ou cilada para você que congrega nesse tipo de lugar? Se a Bíblia chama de desviado, você que está seguindo esse tipo de liderança, significa que você está desviado também. Porque se eles estão desviados, estão andando errado. E se você está acompanhando, dando credibilidade ao que eles pregam, você está desviado como eles. Será que eles estão sendo bênção ou armadilha cilada na sua vida? Você que segue esse tipo de gente. Como diz aqui, em Josué 23:7. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. A gente não pode se misturar com a avareza. A gente não pode se misturar com a ganância. A gente não pode se misturar com o dinheiro, como diz lá em Timóteo, que é a raiz de todos os males. A gente não pode se misturar com as coisas do mundo, porque a partir do momento Josué chamando a atenção aqui, dizendo, se vocês se misturarem, a partir daqui vocês vão ser fracassados. Se vocês se misturarem, vocês vão ser derrotados a partir daqui. Se vocês continuarem observando os preceitos de Deus e andando conforme os preceitos, Deus continuará no meio de vós e fazendo vitorioso em tudo e em todas as coisas, como fez até aqui. Mas se vocês deixar os preceitos de Deus e andar na dureza do coração, se desviar, se misturando com outras coisas, a partir daqui vocês vão ser mal vistos. Vocês vão ser derrotados. A partir daqui, o Deus que estava no nosso meio vai deixar vocês, se vocês com outros se misturarem. E se até que obtemos vitória, daqui para frente vocês vão começar a cair. A partir daqui vocês vão começar a perder. Porque até aqui nós só ganhamos. A partir daqui só obtemos vitória. Como se Josué dissesse assim, daqui para frente vocês querem continuar a ganhar ou perder? Daqui para frente vocês querem continuar a ser vitorioso ou vocês querem ser fracassado? Depende de com quem vocês vão andar. Se continuar apenas com Deus, vai continuar obtendo vitória. Mas se vocês se misturar com outros, vocês vão dar o nome a falar, vai ser mal visto. Vocês vão obter derrota daqui para frente, não vitória como a gente vinha alcançando. Com Deus, vitória. Se misturar com outros, derrota. Humilhação, vergonha, fracasso, mau exemplo, mau testemunho, escândalo, vaidade, sujeira, todas essas coisas se misturar com outros. Vê se não é o que muitos fazem hoje em dia. Vê se não é por essas coisas, inclusive pela maldição do dinheiro, que muitos têm se corrompido, que hoje em dia só se fala em dinheiro, dinheiro e dinheiro. E a Bíblia afirma lá em Timóteo, claramente, Timóteo 6, a partir do 9, que o dinheiro é a cilada, a raiz de todos os males. A Bíblia diz que estão desviados aqueles que usam o altar para falar de dinheiro. Ou seja, quem usa a Bíblia para falar de dinheiro, se a Bíblia diz que está desviado, significa que estão andando errado. E quem segue esse tipo de gente está desviado também. Olha o verso de número 8 do capítulo 23 de Josué. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. Quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Ou seja, até aqui nenhum problema prevaleceu. Tivemos problema, é verdade, mas obtemos vitória em todos eles. Porque o Senhor esteve ao nosso lado e nos fez vitorioso adiante de todos os nossos problemas. Os problemas que tivemos até aqui, o que enfrentamos até aqui, o Senhor nos deu vitória sobre todos eles.
porque o Senhor esteve ao nosso lado, lutou a nosso favor. Se vocês querem continuar sendo vitoriosos, devem continuar observando os preceitos de Deus. Assim Deus continuará no meio de vós e fazendo vitorioso em toda a caminhada. Mas para isso, tem que permanecer observando os preceitos de Deus, para que o Senhor continue ao vosso lado. Do contrário, se vocês deixar os preceitos de Deus e se misturar com outros, vocês vão ser derrotados daqui para frente. E é o que muito está sendo. Em vez de vitorioso, está sendo derrotado. E eu pergunto para muitas pessoas, não posso aqui generalizar, você está sendo uma pessoa vitoriosa, vitorioso? Ou a vida está te derrotando, te batendo, te judiando? O que você está obtendo, você que é crente na presença de Deus? Você está obtendo a vitória ou derrota, fracasso? O que você está colecionando? Porque tem gente que está colecionando derrota, fracasso, em vez de vitória. Em vez da vida progredir, parece que está regredindo. E a vida tem que progredir. Sabe por quê? Muitas pessoas têm deixado de andar com Deus para andar com outros na dureza de coração, na vaidade do próprio pensamento, seguindo a outro, se envolvendo com sujeira e com tantas e tantas outras coisas. Foi isso que Josué falou aqui. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. Quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até hoje. Um só dentre vós perseguirá 1000. Pois o Senhor vosso Deus é quem pelejou por vós, como já prometeu. Veja, o Senhor pelejou por nós até aqui. Se vocês continuar observando os preceitos, Deus vai continuar no meio de vocês e lutando em favor de vocês. Ou seja, vocês vão continuar obtendo vitória. Desde que vocês continuem observando os preceitos, para que o Senhor continue no meio de vós e abençoando, livrando dos problemas e os tornando vitoriosos, se vocês observar os preceitos. Do contrário, se vocês deixar os preceitos de Deus se misturar com outro, daqui para frente, em vez de vitorioso, vocês vão ser derrotados. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Tem pessoas que eram para estar ganhando, na verdade está perdendo. Tem pessoas que eram para estar colecionando vitória, está colecionando derrota, fracasso, porque tem deixado os preceitos de Deus e tem se misturado com outros, com a ignorância, tem se misturado com a dureza de coração. Tem pessoas que têm se misturado com a depressão, com engano, com tantas e tantas outras coisas, com a rebeldia e por aí vai. Olha o verso 12 para finalizar. Porque se dele vos desviarem e vos apegarem ao restante destas nações, ainda em vosso meio e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão como laço, rede, açoite às vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçai nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Vê se não é o que está acontecendo, muita gente perecendo, porque tem se misturado com outras coisas. E essas outras coisas, como diz aqui no versículo 13 do capítulo 23 de Josué, essas outras coisas com que alguém se mistura estando na presença de Deus, as outras coisas a Bíblia diz que na verdade é laço, rede, espinho, armadilha e arapuca, na vida de todos aqueles que deixam os preceitos de Deus de lado para se misturar com amizades erradas, com ímpios, com pessoas erradas que não vivem a mesma fé que você. Quando a pessoa passa a se misturar com outras coisas, deixa se levar por outras coisas, essas outras coisas vai ser armadilha na sua vida própria. Vê se não tem tanta gente na presença de Deus e perecendo há anos e anos e anos. Pessoas que já eram para ter se libertado. Pessoas que já eram para estar livre da maldição. Pessoas que já eram para ter se livrado do problema. Só que Deus está querendo livrar a pessoa do problema por um lado. E por outro lado tem pessoas que estão se misturando cada vez mais com outras coisas. Com outros que não provém da parte de Deus. E aí Deus está tentando livrar por um lado, mas por outro lado a pessoa está se misturando com outras coisas. Por isso estão perecendo. Porque essas outras coisas, na verdade, está sendo armadilha, laço e arapuca. Inclusive a maldição do dinheiro. Muitos estão presos pelo dinheiro. Estão desviados. E assim muitas pessoas estão desviadas também, como diz lá em Timóteo. 1 Timóteo 6, versos 9 e versos 10. Só você ir lá, você vai ver que está escrito. Isso não é crítica, porque se alguém fala, pastor, o senhor está criticando. Então a Bíblia está criticando, porque a verdade muitos acham que é crítica. Sabe por quê? Porque a verdade é colocar o dedo na ferida. A verdade é mostrar o que muitos se recusam a enxergar. A verdade é falar do que muitos não falam. A verdade liberta, João 8,32.
Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela abre os nossos olhos. Tem muito que é como se tivesse cego. Cego. Como um cego no meio do tiroteio, Deus está mostrando, batendo na porta do coração. E tem muitos que insistem, se desviando com aqueles que na verdade já estão desviados também. Será que o desviado pode ser salvo? A não ser que se arrependa. Cuidado você que está seguindo os desviados aí, se dizendo de Deus, porque para onde ele está indo está te levando junto. Volta em Salmo 49,14. Vai em Salmo 49,14, você vai descobrir para onde aqueles que estão corrompidos pelo dinheiro estão te levando. Vai lá em Salmo 49,14, você vai ver. Enfim, para finalizar o 14, diz assim: Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Ou seja, até aqui, todas as boas palavras, as boas promessas têm se cumprido em nossa vida. Até aqui só nos aconteceu coisas boas. Até aqui só obtivemos vitória. Até aqui tudo que Deus nos prometeu se cumpriu. Porque até aqui o Senhor esteve ao nosso lado por nós observar os preceitos de Deus. Por a gente até aqui andar segundo os preceitos de Deus. Só nos aconteceu coisas boas. Só tivemos vitória e nenhuma derrota, nenhum fracasso. Se vocês querem que as coisas boas continuem acontecendo, que a promessa continue se cumprindo, se vocês querem continuar obtendo vitória, é só observar os preceitos de Deus. Deus vai continuar no meio de vocês, cumprindo o que prometeu e fazendo com que a promessa na vida de vocês se cumpra. E assim vocês vão continuar colecionando vitória como foi até aqui. Muito simples. Observa os preceitos de Deus, continua vitorioso. Se deixar de lado os preceitos de Deus, se misturar com outros, daqui para frente vai ser derrotado, vai ser mal visto, vai colecionar derrota e fracasso. E aí eu finalizo com uma pergunta: como você quer ser visto? Como uma pessoa exemplar ou como uma pessoa que dá mau exemplo? Como é que você quer ser visto? Como alguém que dá o bom testemunho ou que dá o mau testemunho? Como você quer ser visto? Como um cristão obediente ou como alguém que desobedece? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ou como alguém que usa o nome de Deus em vão? Como alguém que está colecionando vitória ou como alguém que está colecionando derrota, fracasso? Como você quer ser visto? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe, mas que você possa fazer uma reflexão e se perguntar o que você está colecionando. Se vitória ou se fracasso. Se bom exemplo ou se mau exemplo. Se bom testemunho ou se mau testemunho. Como você quer ser visto ou o que você está colecionando. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.